Sim, eu acho Murder Drones. Eu posso dizer que eu sou um fã de SMG4. Opa, antes de continuar o vídeo eu quero esclarecer uma coisinha aqui pra vocês. Bom, o meu gravador, ele não quis colaborar comigo, então acabou que eu perdi essa gravação aqui. Era uma gravação minha, de eu fazendo um parkour aí no Minecraft com replay mod, mas acabou que eu perdi essa gravação porque meu gravador não quis colaborar comigo. O Medol, ele só, tipo, blé, cagou pra mim e apagou tudo. Eu perdi esse vídeo, então, gente. Mas por um bom tempo, mas até o último episódio eu vou conseguir eu consegui uma gameplay aleatória de Super Mario Kart World. World não, né? Super Mario Kart 8 Deluxe. Então, por enquanto vai ficar esse fundinho do Media Not Found aí que vem com o CapCut. Mas todo vídeo que eu assisti eu vi o SMG4 falando Murder Drones. Eu ficava um pouco empolgado falando, que porra é essa? Eu sei que ele já tá fora do hype, mas decidi assistir. Já que me ensinou a beber, já que me ensinou... Bom, o primeiro episódio começa com alguém falando da Jason Jensen no espaço. Foda-se. E bom, essa narradora tá falando dos tipos de drones. E tem os drones operários, que são para tarefas mais pesadas, tipo mineração, sei lá. E tem os drones de desmonte, que são para tarefas mais simples, tipo faxina. Opa. Percebam que eu falei merda aqui nessa parte. Bom, os drones de desmonte e os drones operários, eles são basicamente muito diferentes do que eu tinha falado aqui. Os drones operários são os drones autônomos, né, como eu tinha dito, e os drones de desmonte tá no nome deles. Eles estão lá para causar, estão para desmontar tudo. E os cracudos que foram sorteados para ir pro paredão do BBB foi o N, a V e a J. Olha que coincidência, não é? E esses cracudos, eles foram modificados para virar uma máquina de matar, né, pô? Então, ignora tudo que eu falei aqui, nessa parte aqui. Então, eu falei merda, tá bom? Então, voltando para o vídeo. E os drones de desmonte até tem um selo que são de desmonte. E depois de toda a vida biológica em Cobre 9 jogar no Vasco, os robôs operários... Pera aí. Como que... Né? Você sabe. Sim, do nada jogam essa informação. Rapaz, tem um barulho estranho aqui na minha casa. Sim, do nada jogam essa informação que os drones... Eu tô tentando não falar merda, porque se tu estiver assistindo com sua família em volta... E a narradora que tava falando da Jason Jensen não gostou que os drones operários, né? Então mandou os drones de desmonte pra fazer todo mundo jogar no Vasco. E os drones operários decidem ficar escondidos em um bunker com várias portas. E aí aparece a narradora barra protagonista da série. E essa drone operária se chama Uzi. E ela criou uma arma que consegue fazer o acidente de Hiroshima de uma vez na cara dos drones de desmonte. E todo mundo tira sarro com a cara dela. E ela meio que... Ela explode! E pera, por que robôs precisam de... Tá bom, né? Não vou falar nada. E um cara parece que é meio que aquele mano da sala de aula que gosta de se mostrar e fala que todo mundo conhece a filha. E um outro drone operário, que é o responsável por criar as portas que protegem todos e o nome dele diz muita coisa, hein? Can Dorman. Chris Dorman. Que merda de piada. E diz que é bem difícil não conhecer a filha dele, que no caso é a Uzi. Ele pergunta sobre o que é essa arma do caralho que fez o acidente de Hiroshima na sala de aula. E a Uzi fala que ela quer matar todos os drones de desmonte. Toma, DJI, se fudeu agora! E depois a Uzi acorda às 3 da manhã pra bater punha. Calma, eu não vou falar isso. Só depois.
E ela vai pegar as coisas que precisa pra matar os drones de desmonte e aparecem alguns detalhes bem importantes aqui. E meu Deus, que pai, hein? E ela pega tudo e abre a primeira porta, onde por coincidência o pai dela tá aí. Como ele já sabia que a Uzi tava aí, ele ouviu os passos. Sei lá, mano. Enfim, ela fala pro pai dela que vai ficar com o namorado. Porra, já tem namorado? Nem eu tenho ainda. Peraí, sou um pouco estranho, tem namorado, porra! E o pai da Uzi deixa ela passar e ela acha um bagulho que ela precisava. E primeiro, a Uzi nunca foi lá fora. E segundo, como que o negócio que ela precisava tava na frente dela? Enfim, e do nada, um drone de desmonte aparece na frente da Uzi e tenta matar ela. E a Uzi faz o acidente de Chernobyl na cara do drone de desmonte, arrancando a cabeça dele. E por alguma razão a cabeça do drone de desmonte... Meu Deus, eu não vou ficar falando drone de desmonte toda hora. E a cabeça do drone ressurge e a Uzi vai desesperadamente pegar um braço e dar um tapa na cabeça do drone. E faz que os sensores dele não funcionem corretamente. Caralho, eu me senti um técnico falando isso. E ele acha que a Uzi é uma drone de desmonte também e fala que acha a Uzi muito baixinha pra um drone de desmonte. E do nada, ele tem esse ataque de bipolaridade. E ele se apresenta falando o nome dele, que por sinal o nome dele é N. N de Ni. Peraí, que eu não vou falar isso não. Como o N mete esse líquido que saiu direto do toba do N, a Uzi fica com esse buraco e porra, como o nome da Uzi ainda tá bom. Esqueci que é uma animação. E o N vê e se fala que a saliva de drone de desmonte é curativa. Como o boss tem saliva... Tá bom, né? E depois dessa cena, ele metendo a boca na mão da Uzi, o N fala mais sobre a turma do Zap. Tem a ver, que é uma maníaca psicopata. BRKS do 2.0, foda-se. Na verdade eu testei na vida real, cabe mais ou menos uns 6, 7 corpos. Se você cortar, picar bem, colocar em saco de lixo pra não sujar, cabe uns 6, 7 corpos aqui. E tem a J, que ela é igual a V, só que mais fodida ainda. E o N do nada fala que tem uma parede de corpos. Puta que pariu, BRKS. E ele fala dos controles da nave que eles chegaram em Cobre 9. E ela fala sobre a JC Jensen no Para. Ou não. A Uzi fala que seria totalmente desnecessário eles matarem os drones operários, porque os drones de desmonte seriam descartados depois. E não teria necessidade. E a J e a V aparecem e a Uzi vaza dali. E a J dá um tapa na cara do N pra ele acordar. E ele percebe a merda que ele fez. E vai atrás da Uzi como o BRKS do querendo matar alguém. E a Uzi, ela chega no bunker desesperada. Boa, Uzi, olha a merda que você fez, aê! E o N aparece querendo jogar baralho com todo mundo e mete o rabo dele na tranca da porta e faz tudo abrir. E depois é só porradaria. E a cena de maior traição de um pai. Dad, point and shoot. Trust me. Dad? E a merda realmente cagou tudo. Depois disso, a V e a J, elas aparecem e falam que estão surpresas, já que o N é tipo os chineses com os americanos. E ele até olha pra Uzi com uma cara de arrependimento. Confia. E o N fala algumas das coisas que a Uzi falou sobre o que vai acontecer depois disso. E a J mete um Silent Win no N pela traição dele com a empresa e sai vazada. E por incrível que pareça,
o N pede desculpas. Aê, quem é o bom garoto, hein? Quem é o bom garoto, hein? Vai ganhar biscoito hoje. E a Uzi, ela fala que estão kits, porque o N fudeu ela com o pai dela. Mas a Uzi tenta dar uma chance pro N e ele tenta consertar tudo. E as duas psicopatas aparecem dando um cacete em todo mundo ali. E a Uzi e o N aparecem e dão uma cacetada na Jota. E a V... E puta que pariu, como a Jota não consegue desviar de uma caneta da Faber-Castell. Pera aí, nem é da Faber-Castell, é da Bic, mano. E depois aparece a V, parecendo um pincher quando alguém chega perto dele, descendo o cacete no N. E a Jota perde pra uma drone operária. E depois o foda é que o N gosta da V. Então na hora de dar um tiro de 12 na cara da V, ele faz isso. My mind's in a weird place! Don't read into this! Hoje eu levantei da cama com a rola em pé. Meu Deus, N. Depois dessa cena fora de contexto, temos uma outra cena fora de contexto do N sendo N. I'm so sorry. Have fun repressing this. Ew! What the hell? Mas ele desce o cacete na V e por alguma razão o líquido que tem no rabo do N tá na perna da Jota e a Uzi consegue matar a Jota usando a mesma arma que usou pra reproduzir o acidente de Chernobyl na cara do N. Pain? Oh! Yeah! Fourth quarter profit! Mother of company leadership retreat! One more buzzword and I'll do it. Equity partners. E aparece todo mundo pra comemorar, aê, porra. E temos essa cena do N pegando a Uzi por alguma razão, porque a Uzi deu uma tela azul insana e a Uzi se bane do grupo do Zap vazando. E pera aí, como o teto é de papel? Por que ninguém pensou em passar pelo teto, porra? Tem meses tentando passar pelas portas. Como é? Tem meses. Repete um pouquinho mais alto agora. Portas. O quê? Portas. Não é possível. E a Uzi tá do lado de fora e o N aparece falando que até poderia ficar com a Uzi, mas o Sol mata ele por alguma razão que eu não sei. E ela fala que mal pode esperar pra matar todos os humanos. Caralho, tá vendo uma luz clara ali fora. E assim acaba o piloto. E meu Deus, eu já perdi minha sanidade e 2 semanas só fazendo essa parte do roteiro. Esse vídeo vai demorar mais do que eu esperava. E uma coisa que eu achei no piloto é que o olho da Uzi pisca alguma coisa. E eu diminuí a velocidade do vídeo e eu descobri uma coisa que no futuro vai ser importante. Guarda esse nome: Solucionador Absoluto. Ele vai ser importante no final da série, vocês vão ver. Segurança, irmão, metido a polícia. Hoje eu levantei da cama com a rola em pé. Usei ela de amuleta, parecia um tripé. Já no segundo episódio, começa com um flashback do N numa mansão e conseguimos uma informação bem relevante, eu acho, que mostra que o N foi mordomo numa puta mansão e foi lá que ele conhece a V. E nos é apresentado uma outra drone chamada Sim, e ela tá infectada com um vírus chamado Solucionador Absoluto. E depois o N acorda e ele tá no padrão morcego 2.0 e ele cai no chão se macetando todo. E a Uzi acha um negócio e tenta botar na cara dela, mas ela quebra o espelho. E a Uzi fala que o N era o piloto daquela nave. Ele fica paranoico porque ele percebe que foi ele que fez merda pra aquela nave quebrar toda. E daí o N fala se matar todos os humanos seria meio sem sentido. E a Uzi fala que os humanos formataram as memórias deles e mandaram os drones de desmonte sem comunicador e foda-se. E depois temos mais uma prova de que a V é uma maníaca psicopata. Or we missed the negotiations. The humans programmed us to solve a problem. Where's proof of your backstory?
The one where you're kind so conveniently innocent. E temos mais uma cena fora de contexto do N sendo N. E a V olha pro N já percebendo que vai criar chifre. E por um minuto de cena é irrelevante, mas só até aqui. Sim, essa é a J, na forma de um demônio. Ah, pensando que eu ainda tenho um monte de... Ai, que preguiça de fazer esse vídeo, porra! E depois dessa cena muito sem sentido, o pai da Uzi tá na escola e o professor da sala fala que a Uzi ainda muito ausente. Mal sabe ele. E do nada a Uzi mete essa. I am God! E lembra daquele arrombado que tava na enfermaria, que até agora eu não sei porque roubou as prisões de enfermaria. Ele devolve pra Uzi aquela arma que fez o acidente de Chernobyl e Hiroshima na cara do N. E ele fala que tá todo mundo muito estranhado, que a Uzi só vira vapor de água quente quando você faz arroz. E o resto dessa parte é muito irrelevante. Puta que pariu, quanta cena irrelevante. Mas aí a Uzi e o N, mais aquele arrombado que eu nem falei o nome dele. O nome dele é Ted. Eles aparecem pra voltar pro bunker e temos mais uma cena muito fofa e fora de contexto do N pedindo desculpas. Welcome back, Thad. Wait, isn't she grounded or something? Banished! Has my dad been saying I'm grounded? Genocide robot? Oh, all right. Just don't do it again. Get in here, you goobs. E depois, geral chega lá pra ver o crime que rolou envolvendo BRKS Edu. E depois da Red. E depois o pai da Uzi chama os alunos da sala de bostas. Porque realmente... E depois disso aparece uma drone russa que o nome dela é Doll. E essa mina aí que tá do lado da Doll, ela pergunta onde tá os pais da Doll. E a Doll tem flashback de quando os pais dela morreram. E depois temos uma referência de FNAF. Depois volta pra Uzi com o N, ou melhor, Uzi, entendeu? N e Uzi. Que merda de piada de novo. E a Uzi acha um monte de corpos e pergunta pro N se eles fazem isso com frequência. E o Ted acha uma placa escrito Absolute Solver, ou solucionador absoluto. Pumba, falei! Mas calma, que não é por agora que a gente vai precisar dele. Então se acalma. Depois dele ver isso, a Uzi mete essa. Funciona. Só que não dá pra criar material do nada. Se o ferimento for muito grave, essa inteligência pode ser uma espécie de programa autoexecutável pra coletar mais... Se o N tampou a boca da Uzi, então é porque a Uzi falou merda. A Uzi pergunta sobre ter algo a ver com o fato da cabeça do N ressurgir. E o N diz que evita querer saber como isso acontece. Bem estranho, N. O que você esconde por trás dessa cabeça que tem mais potência do que meu PC, hein? E depois disso, só dá merda, cara. Agora a merda cagou tudo de vez. E o Ted é sequestrado. Aê, porra! Mas o N tira uma shuriken do cu e corta a mãozinha que sequestrou o Ted. Ah, que merda. Espera! Aê, ele é sequestrado de novo, agora sim. E o Ted aparece no holograma e temos mais porradaria. E o Ted volta. Porra, ele não morreu ainda, que merda. E temos essa cena. Opa, sem gore no meu canal. E o N aparece de novo, descendo cacete nessa aberração aí, que eu sei lá que porra é essa. E pera, sim, a Uzi caiu na pegadinha da Aberração Games. Acabou de cair na pegadinha do Aberração Games. Mas aí o N, esse vagabundo, aparece mesmo e explode tudo. Mas o núcleo dessa porra, que eu não sei o nome ainda, tá vivo.
Esqueci que o N não deixou eu falar. Mas a Uzi, depois daquela cena de falsidade, que não foi falsidade, foi só um holograma. Mas agora a Uzi, ela não sabe o que é real e o que não é. E viu que o N era capaz. E ele vaza dali porque acha que a Uzi não confia mais no N. E geral aparece, incluindo o pai da Uzi. E ele vê a Uzi em depressão severa. E o pai da Uzi aparece e o N olha com uma cara de arrependimento de novo. Confia que ele tá super arrependido. Mas sério, o N fez uma merda tão grande nesse episódio que puta que pariu. E aparece a Doll olhando as fotos da família dela. E a Uzi criou um chifre enorme, maior do que as Torres Gêmeas. Deixei R$30 embaixo do vaso. E no terceiro episódio não acontece muita coisa. Mas agora temos uma frase que diz tudo sobre a Doll. Não há nada mais feio do que a vingança. Entende? Vê só. Você já viu quantas vezes eu já apanhei da dona Florinda? E um monte. E depois de apanhar tanto, quantas vezes você me viu levantar a mão pra ela? Nenhuma. Mas lembre-se bem de uma coisa. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. E depois temos essa risada muito macabra da Uzi querendo cometer crimes. E a Uzi decide ir falar com o N ou tirar o chifre enorme da cabeça. Depois temos essa cena de revelação do N. We can't interact with the workers anymore, V. We're too dangerous. Exactly. E depois a V meteu uma facada na cabeça do N por algum motivo. E temos uma cena de crimes que a Doll já cometeu. E temos uma outra cena do N sendo N. No time. E depois dessa cena do N sendo N, a Uzi fica traumatizada com os corpos que eu não sei se eu posso mostrar aqui. E a Uzi mete o pé dando foda-se pra todo mundo naquela casa do caralho e vai pra... Caralho. O N aparece saindo... Quem é que tá fazendo barulho aqui na rua? Mano, pera aí. Estão fazendo um barulho estranho aqui na rua, mano. Estão fazendo tipo um... Ah, vai se fuder que o cara tá vendendo sorvete essas horas, mano. São literalmente quase 1 da manhã e o cara tá vendendo sorvete, mano. Porra! O N aparece saindo de sei lá da onde. E o N fala se ela precisa de ajuda, mas ele fala que ela provavelmente a Uzi não vai querer. E a Uzi tira o chifre enorme que cresceu. E depois eles vão pra um baile funk e caralho. Aí mudando. E temos essa porradaria. Quit saving me! Aê, N, vai ganhar biscoito hoje. E depois do N jogar a Uzi lá pra puta que pariu, o poder do protagonismo fez a Uzi ganhar. E pera! De onde você saiu? Há 2 minutos atrás tu nem tava aí. E do nada tu aparece. Que porra é essa, véi? E depois da Doll morrer com um tiro de 12 da V, vemos uma cena de gore. E da Uzi ela pega uma chave que tava com a Doll. E eles vão pro cativeiro de sequestro da Doll. E vê os corpos que da Doll e o BRKS mataram.
Na verdade eu testei na vida real, cabe mais ou menos uns 6, 7 corpos. Se você cortar, picar bem, colocar em saco de lixo para não sujar, cabe uns 6, 7 corpos aqui. Bom, Lima aqui da edição e eu tenho que falar um negócio. Eu acabei pulando do terceiro episódio pro último, porque senão o vídeo teria umas 2 horas e eu não vou editar 2 horas, obviamente. Então eu vou fazer mais vídeos de Murder Drones explicando o que acontece. Então, voltando pro vídeo. A vida de punheta é um caminho certeiro pra ser cafetão. Só preciso de um puteiro pra comer mulher. E o último episódio começa com o Cobre 9 indo de Vasco. E o professor tá pouco se fudendo. E um mini buraco negro aparece soltando essas porra aí. Que eu não sei. E de novo o professor tá pouco se fudendo com a situação. E daí a Uzi aparece com a mãe dela. E tem uma conversa bem fofa por sinal. E a Uzi é jogada lá pra casa do caralho. E a Uzi, por coincidência, aparece naquela nave que o N e a V e a J chegaram. E o N puxa a Uzi com o toba dele. E aquela porra que aparece no início maceta e abre tudo. E enquanto isso, tá tendo namoro. E a Uzi do nada larga o N no foda-se e fala que vai destruir o planeta. E temos uma briga da J com a V e a J prova ser inútil. Your life is nothing. Serve zero purpose. You should kill yourself now. Não é senhor Blachite. E a Terra explode. Não tem mais o que falar. E agora sim, a briga fica boa, com a Sim aparecendo pra macetar todo mundo. Mas antes o N tá tendo um ataque de pânico, porque nessa cena ele quase morreu. Mas algo que me deixa meio... né? É o fato do N superar traumas fácil. Mas aqui ele tá tendo um ataque de pânico, por ele quase morrer de vez. Mas ele para quando a Uzi segura a mão dele. Sem namoro! E a V aparece desesperada e a Uzi suspeita de ser uma armadilha. Puta que pariu, como seria uma armadilha? Rapaz, e depois só dá red, mano. E alguém consegue me explicar o que aconteceu com a voz do N? E a Uzi aparece e a melhor briga começa. É sério, essa música ajuda mais ainda a vibe de briga. Eu nem sei se eu posso colocar ela nesse vídeo, mas quem quiser saber o nome dela é Bite Me. Cara, que briga insana. É cabeça voando, essa... óleo quente voando e muita coisa. Caralho, eu já não tô entendendo nada, velho. Essa briga, ela tá insana. E eu até parei de escrever o roteiro só pra ver a briga, mano. No more tricks. Ah, velho. Sim, a Uzi matou assim, só tirando o núcleo dela. Que merda. E acaba transformando o núcleo dela em um buraco negro. E a Uzi engole. Pô, não tem um segundo que alguém não faz merda. Mas depois disso assim, morre. Mas
tem um porém. A Uzi, ela engoliu assim, ou o solucionador absoluto. E agora ele tá mesclado com a Uzi. E temos mais uma cena fora de contexto. Dessa vez, não é do N. Mas calma que vai ter mais uma cena fora de contexto nos créditos do N e a Uzi. Ou melhor, Uzi. Eu não tanco falar isso, mano. E tudo acaba. You don't know me and I hate you! Kinda hot? Opa, gente, são 4 da manhã e eu tô editando esse vídeo e eu esqueci de dar tchau. Mas sério, a série ela tá muito bem animada, com bastante orgulho de dizer, na minha opinião, precisa macetar o microfone. Na minha opinião, a série ela tá muito boa. Não igual aquela aberração que foi Digital Sea. Mas sério, eu realmente gostei e eu vou dar o meu veredito final. Valeu a pena assistir Murder Drones? Óbvio que sim, né? Você acha que eu fiz um vídeo de quase 20 minutos pra no final eu falar que não vale a pena? Mas falando sério agora, realmente valeu a pena. E eu tenho uma cena fora de contexto aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Mas agora eu tenho que falar o que eu não gostei na série. A primeira coisa que eu não gostei na série foi o humor. Claro, tem muita cena fora de contexto que fez eu rir. Sim, mas tem algumas cenas de que o humor tá meio quebrado. E outra coisa que eu não gostei no primeiro episódio foi a animação. Tá muito escrota, mas ainda tá uma boa série. E eu também não posso falar muita coisa da animação, porque ela foi feita com baixo orçamento, então os caras não poderiam investir muito em uma série que poderia fracassar, o que foi totalmente fora do caso. Mas outra coisa que me deixou bem decepcionado foi o fato de não ter outra temporada. Sim, isso mesmo, só tem uma temporada, e ela deixou muita coisa sem informação. E vocês lembram do solucionador absoluto? Então, eu olhei e percebi que assim é o solucionador absoluto. Mas vamos deixar as teorias para depois. Esse foi o vídeo, dá like, se inscreve no canal para eu monetizar esse canal, porque eu tô querendo adquirir um novo monitor pro meu setup. E se vocês se inscrever, meu amigo, você não sabe quanto vai ajudar. Eu sou o Lima LGL ou LL64B e esse foi o vídeo. Tchau.